A obra Quarto de Despejo é uma edição do Diário de Carolina Maria de Jesus, migrante de Sacramento, Minas Gerais. Mãe solteira e moradora da primeira grande favela de São Paulo, a Canindé, que foi desocupada em meados dos anos 1960 para a construção da Marginal do Tietê. O livro relata a amarga realidade dos favelados na década de 50, os costumes de seus habitantes, a violência, a miséria, a fome e as dificuldades para se obter comida. O tempo passou, a cidade cresceu, mas a realidade de quem vive na miséria não mudou muito. Isso faz do relato de Carolina uma obra atemporal, sempre emocionante. Assim, Quarto de Despejo não é um livro de ontem, é de hoje. 15 de julho de 1955, Favela do Canindé, São Paulo. Aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo de vida dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me o pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toicinho, 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho João José e ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, aleitei-as e abluí-me e aleitei-me. Esperei até às 11 horas, um certo alguém. Ele não veio. Tomei um melhorar e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. A minha filha Vera Eunice dizia: "Vai buscar água, mamãe." 18 de julho de 1955, Favela do Canindé, São Paulo. Levantei às 7 horas alegre e contente, depois que veio os aborrecimentos. Fui no depósito receber 60 cruzeiros. Passei no Arnaldo, comprei pão, leite e paguei o que devia e reservei dinheiro para comprar licor de cacau para a Vera Eunice. Cheguei no inferno. Abri a porta e pus os meninos para fora. A dona Rosa, assim que viu meu filho José Carlos, começou a implicar com ele. Não queria que o menino passasse perto do barracão dela. Saiu com um pau para espancá-lo. Uma mulher de 48 anos brigar com criança? Às vezes eu saio, ela vem até a minha janela e joga o vaso de fezes nas crianças. Quando eu retorno, encontro os travesseiros sujos e as crianças fedidas. Ela odeia-me. Diz que sou preferida pelos homens bonitos e distintos, e ganho mais dinheiro do que ela. Surgiu a dona Cecília, veio repreender os meus filhos. Lhe joguei uma direta e ela retirou-se. Eu disse: tem mulher que diz saber criar os filhos, mas algumas têm filhos na cadeia, classificado como mau elemento. Ela retirou-se. Veio a indolente Maria dos Anjos, e eu disse: eu estava discutindo com a nota, já começou a chegar os trocos, os centavos. Eu não vou na porta de ninguém, e vocês que vêm na minha porta aborrecem-me. Eu nunca xinguei os filhos de ninguém, nunca fui na porta de vocês reclamar contra seus filhos. Não pensa que eles são santos, é que eu tolero as crianças. Veio a dona Silva reclamar contra os meus filhos, que os meus filhos são mal educados, mas eu não encontro defeito nas crianças. Nem nos meus, nem nos delas. Sei que criança não nasce com senso. Quando eu falo com uma criança, lhe dirijo palavras agradáveis. O que aborrece-me é elas vir na minha porta para perturbar minha escassa tranquilidade interior. Mesmo ela aborrecendo-me, eu escrevo. Sei dominar meus impulsos. Tenho apenas 2 anos de grupo escolar, mas procurei formar o meu caráter. A única coisa que não existe na favela é solidariedade. Veio o pencheiro Senhor Antônio Lira e me deu uns peixes. Vou fazer o almoço. As mulheres saíram. Deixou-me em paz por hoje. Elas já deram um espetáculo. A minha porta atualmente é teatro. Todas as crianças jogam pedra, mas os meus filhos são bodes expiatórios. Elas aludem às crianças que não sou casada, mas eu sou mais feliz do que elas. Elas têm marido, mas são obrigadas a pedir esmolas. São sustentadas por associações de caridade. Os meus filhos não são sustentados com o pão da igreja. Eu enfrento qualquer espécie de trabalho para mantê-los. E elas têm que mendigar e ainda apanhar. Parece tambor. À noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela, que levam a vida das escravas indianas. Não casei e não estou descontente. Os que preferiu me eram soazes e as condições que eles me impunham eram horríveis. Tem a Maria José, mais conhecida por Zefa, que reside no barracão da Rua B, número 9. É uma alcoólatra. Quando está gestante, bebe demais, e as crianças nascem e morrem antes dos 12 meses. Ela odeia-me porque os filhos vingam por eu ter um rádio. Um dia ela me pediu o rádio emprestado. Disse-lhe que não podia emprestar, que ela tinha filhos, podia trabalhar e comprar. Mas é sabido que as pessoas que são dadas ao vício da embriaguez não compram nada, nem roupas. Os ébrios não prosperam.
Ela às vezes joga água nos meus filhos. Ela alude que eu uso espanco os meus filhos. Não sou dada à violência. O José Carlos disse: Não fique triste, mamãe. Nossa Senhora Aparecida há de ter dó da senhora. Quando eu crescer, eu compro uma casa de tijolos para a senhora. Fui catar papel e permaneci fora de casa 1 hora. Quando retornei, vi várias pessoas às margens do rio, e que lá estava um senhor inconsciente pelo álcool, e os homens indolentes da favela lhe vasculhavam os bolsos. Roubaram o dinheiro e rasgaram os documentos. É 5 horas. Agora que o senhor Heitor ligou a luz, e eu vou levar as crianças para irem para o leito, porque eu preciso sair. Preciso de dinheiro para pagar a luz. Aqui é assim, a gente não gasta a luz, mas precisa pagar. Saí e fui catar papel. Andava depressa porque já era tarde. Encontrei uma senhora, lá maldizendo sua vida conjugal. Observei, mas não disse nada. Amarrei os sacos, pus as latas e catei outro saco e vim para casa. 15 de maio de 1958, favela do Canindé, São Paulo. Tem noite que eles improvisam uma batucada e não deixam ninguém dormir. Os vizinhos de alvenaria já tentaram com abaixo-assinado retirar os favelados, mas não conseguiram. Os vizinhos das casas de tijolos dizem: os políticos protegem os favelados. Quem nos protege é o povo e os vicentinos. Os políticos só aparecem aqui nas épocas eleitorais. O senhor Cantídio Sampaio, quando era vereador em 53, passava os domingos aqui na favela. Ele era tão agradável, tomava do nosso café, bebia nas nossas xícaras. Ele nos dirigia as nossas frases de veludo. Brincava com as crianças, deixou boas impressões por aqui, quando candidatou-se a deputado e venceu. Mas na Câmara dos Deputados não criou um projeto para beneficiar o favelado. Não nos visitou mais. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita. A prefeitura é a sala de jantar. A cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. A noite está tépida, o céu já está salpicado de estrelas. Eu, que sou exótica, gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. Começo a ouvir brados. Saio para a rua e o Ramiro quer dar uma no Sr. Benedito. Mal entendido. Caiu uma ripa no fio e a luz apagou, e a casa do Ramiro ficou sem luz. Por isso o Ramiro queria bater no Sr. Benedito, porque Ramiro é forte e o Sr. Benedito é fraco. O Ramiro ficou zangado porque eu fui a favor do Sr. Benedito. Tentei consertar os fios. Enquanto eu tentava consertar o fio, Ramiro queria espancar o Benedito, que estava alcoolizado e não podia parar em pé. Estava inconsciente. Eu não posso descrever o efeito do álcool porque eu não bebo. Já bebi uma vez em caráter experimental. Mas o álcool não me tonteia. Enquanto eu pretendia consertar a luz, Ramiro dizia: liga a luz, senão te quebra a cara. O fio não dava para ligar a luz. Precisei emendá-lo. Sou leiga na eletricidade. Mandei chamar o Sr. Alfredo, que é o atual encarregado da luz. Ele estava nervoso. Olhava o Sr. Benedito com um desprezo. A Joana, a esposa do Benedito, deu 50 cruzeiros para o Sr. Alfredo. Ele pegou o dinheiro, mas não sorriu. Mas ficou alegre. Percebi na sua fisionomia. Enfim, o dinheiro dissipou o nervosismo. 27 de maio de 1958. Favela do Canindé, São Paulo. Percebi que no frigorífico jogam creolina no lixo, para o favelado não catar a carne para comer. Não tomei café, e andando meio tonta. A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impede a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só o ar dentro do estômago. Comecei a sentir a boca amarga. Pensei, já não basta as amarguras da vida? Parece que quando eu nasci, o destino marcou-me para passar fome. Catei um saco de papel. Quando eu penetrei na rua Paulino Guimarães, uma senhora me deu uns jornais. Eram limpos. Eu deixei e fui para o depósito. Ia catando tudo que encontrava. Ferro, lata, carvão, tudo serve para o favelado. O leão pegou o papel. Recebi 6 cruzeiros. Pensei em guardar o dinheiro para comprar feijão, mas vi que não podia porque o meu estômago reclamava e torturava-me. Resolvi tomar uma média e comprar um pão. Que efeito surpreendente faz a comida do nosso organismo. Eu, que antes de comer via o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. A comida do estômago é como combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa. O meu corpo deixou de pesar. Comecei a andar mais depressa. Eu tinha a impressão que eu deslizava no espaço. Comecei a sorrir como se estivesse presenciando um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do que de comer? Parece que eu estava comendo pela primeira vez na minha vida. Chegou a Rádio Patrulha, que veio trazer 2 negrinhos que estavam vagando na Estação da Luz. 4 e 6 anos. É fácil perceber que eles são da favela. São os mais maltrapilhas da cidade. O que vão encontrando pelas ruas vão comendo. Casca de banana, casca de melancia e até casca de abacaxi, que é tão rústica, eles trituram. Estavam com os bolsos cheios de moeda de alumínio, que é o novo dinheiro em circulação. 20 de maio de 1958.
favela do Canindé, São Paulo. O dia vinha surgindo quando deixei o leito. A Vera despertou e cantou, e convidou-me para cantar. Cantamos. O João e o José Carlos tomaram parte. Amanheceu garoando. O sol está elevando-se, mas o seu calor não dissipa o frio. Eu fico pensando, tem época que é o sol que predomina, tem época que é a chuva, tem época que é o vento. Agora é a vez do frio, e entre eles não deve haver rivalidade, cada um por sua vez. Abri a janela e vi as mulheres que passam rápidas com seus agasalhos decorados e gastos pelo tempo. Daqui uns tempos, esse paletó que elas ganharam de outras e que há de muito devia estar no museu, vão ser substituídos por outros. E os políticos que há de nos dar? Devo incluir-me, porque eu também sou favelada, sou rebotalho, estou no quarto de despejo, e o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo. Mulheres que eu vejo passar vão nas igrejas buscar pães para os filhos, que o Frei Luís lhe dá. Enquanto os esposos permanecem debaixo das cobertas, uns porque não encontram emprego, outros porque estão doentes, outros porque embriagam-se. Eu não me preocupo com os homens dela. Se fazem bailes, eu não compareço porque não gosto de dançar. Só interfiro-me nas brigas onde prevejo um crime. Não sei a origem dessa antipatia por mim. Com os homens e as mulheres eu tenho um olhar duro e frio. O meu sorriso, as minhas palavras ternas e suaves, eu reservo para as crianças. Tem um adolescente, por nome Julião, que às vezes espanca o pai. Quando bate no pai, é com tanto sadismo e prazer. Acha que é invencível. Bate como se estivesse batendo no tambor. O pai queria que ele estudasse para a advocacia. Quando Julião vai preso, o pai lhe acompanha com os olhos rasos d'água, como se estivesse acompanhando um santo do andor. O Julião é revoltado, mas sem motivo. Ele não precisa residir na favela. Tem casa no alto da Vila Maria. Às vezes mudam algumas famílias para a favela com crianças. No início são educadas, amáveis. Dias depois usam calão. São zoezes e repugnantes. São diamantes que transformam-se em chumbo. Transformam-se em objetos que estavam na sala de visita e foram para o quarto de despejo. Para mim, o mundo, em vez de evoluir, está retornando à primitividade. Quem não conhece a fome há de dizer. Quem escreve isso é louco, mas quem passa fome há de dizer. Muito bem, Carolina. Os gêneros alimentícios devem ser ao alcance de todos. Como é horrível ver o filho comer e perguntar: tem mais? Essa palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Quando um político diz nos seus discursos que está ao lado do povo, que visa incluir-me na política para melhorar as nossas condições de vida, pedindo nosso voto, prometendo congelar os preços, já está ciente que abordando esse grave problema, ele vence nas urnas. Depois, divorcia-se do povo. Olha o povo com os olhos semicerrados, com orgulho que fere a nossa sensibilidade. Quando cheguei no palácio, que é a cidade, os meus filhos vieram dizer-me que havia encontrado macarrão no lixo, e a comida era pouca. Eu fiz um pouco de macarrão com feijão. E o meu filho José disse-me: pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo. Foi a primeira vez que vi a minha palavra falhar. Eu disse: é que eu tinha fé no Kubitschek. A senhora tinha fé e agora não tem mais? Não, meu filho. A democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Os políticos sabem que eu sou poetista e que os poetas enfrentam a morte quando vê o seu povo oprimido.